Durante décadas, Glória Pires foi uma das atrizes mais admiradas e respeitadas do Brasil. Dona de uma carreira brilhante, marcada por personagens inesquecíveis e uma presença constante nos holofotes, ela sempre soube como preservar a sua vida pessoal longe das grandes controvérsias. Mas agora, aos 62 anos, uma declaração surpreendente está a dar o que falar e levou muitos fãs a dizer a mesma coisa. Nós sempre suspeitamos disso. Será que uma das maiores estrelas da televisão brasileira finalmente decidiu revelar algo que tentou esconder durante anos? Ou estaremos perante uma das confissões mais impactantes da sua trajetória? Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores de uma história cercada por rumores, especulações e momentos que geraram intensos debates ao longo dos anos. Vamos recordar episódios polêmicos que marcaram a carreira de Glória Pires, desde entrevistas que causaram estranheza ao público, passando por decisões profissionais que dividiram opiniões, até situações familiares que frequentemente alimentaram manchetes e teorias nas redes sociais. E o mais impressionante é que muitos desses acontecimentos parecem ganhar um significado completamente diferente depois desta revelação. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Estes pequenos gestos fazem uma enorme diferença para o YouTube entender que este conteúdo é relevante e recomendá-lo a mais pessoas, permitindo que o canal continue a crescer e a trazer histórias como esta para si. Deixe nos comentários qual foi o momento que mais o surpreendeu nesta história, porque queremos muito conhecer a sua opinião. Agora prepare-se, porque o que vamos revelar a seguir pode mudar completamente a forma como muitos enxergam a trajetória de Glória Pires. Algumas informações são pouco conhecidas do grande público, outras foram ignoradas durante anos, e há detalhes que continuam a gerar discussões acaloradas até hoje. Fique conosco até o final, porque a última revelação é, sem dúvida, a mais chocante de todas e tem potencial para deixar qualquer pessoa verdadeiramente impactada. Quando falamos sobre a trajetória de Glória Pires, é impossível compreender a dimensão da sua carreira sem voltar às origens e conhecer os detalhes da sua infância, da sua família e dos primeiros passos que a levaram a tornar-se uma das atrizes mais reconhecidas da história da televisão brasileira. A história de Glória começa no Rio de Janeiro, onde nasceu em 23 de agosto de 1963, em um ambiente que já respirava arte, televisão e entretenimento. Diferentemente de muitas crianças que descobrem suas vocações apenas durante a adolescência ou mesmo na vida adulta, Glória cresceu cercada por pessoas que viviam diretamente do trabalho artístico, o que fez com que o universo dos estúdios, das gravações e dos bastidores se tornasse algo natural desde muito cedo. Seu pai, Antônio Carlos Pires, era ator e humorista conhecido pelo público brasileiro, enquanto sua mãe, Elza Pires, desempenhava um papel fundamental na organização e apoio à família. Crescer em uma casa ligada ao meio artístico trouxe oportunidades, mas também responsabilidades e desafios que poucas crianças enfrentam. Via seu pai estudar roteiros, preparar personagens e lidar com a exposição pública. Essas experiências foram despertando sua curiosidade e fazendo com que o ambiente artístico deixasse de parecer algo distante ou inacessível. Muitas vezes, enquanto outras crianças brincavam sem preocupações relacionadas ao futuro profissional, Glória já acompanhava conversas sobre produções televisivas, gravações, ensaios e compromissos artísticos. Esse contato precoce com o universo da atuação ajudou a moldar sua visão sobre trabalho, disciplina e dedicação. Pessoas próximas relatam que ela demonstrava desde cedo uma personalidade observadora e uma maturidade incomum para a idade. Enquanto criança, mostrava facilidade para memorizar falas, reproduzir emoções e compreender orientações recebidas durante testes e gravações. Sua entrada na televisão aconteceu quando ainda era muito jovem. Na década de 1970, o mercado televisivo brasileiro passava por um período de expansão e as emissoras buscavam constantemente novos talentos para integrar elencos de novelas e programas.
Foi nesse contexto que Glória começou a participar de testes e pequenas produções. O que inicialmente poderia parecer apenas uma experiência passageira, acabou revelando um talento que rapidamente chamou a atenção de diretores e produtores. Um aspecto importante dessa fase é que, apesar da ligação familiar com o meio artístico, sua permanência e crescimento na carreira não ocorreram apenas por influência do sobrenome. Desde os primeiros trabalhos, colegas e profissionais da área destacavam sua capacidade de concentração, sua seriedade diante das responsabilidades e seu comprometimento com o trabalho. Enquanto muitas crianças tinham dificuldade em lidar com longas horas de gravação, Glória demonstrava adaptação surpreendente às exigências dos estúdios. Ainda nos primeiros anos de carreira, ela começou a compreender que a fama possuía dois lados muito distintos. Por um lado, havia o reconhecimento do público, os elogios e as oportunidades profissionais. Por outro, existiam cobranças, expectativas e uma exposição constante que exige maturidade emocional. Essa convivência precoce com a fama ajudou a construir uma personalidade reservada, característica que continuaria marcando sua trajetória ao longo das décadas seguintes. A família teve papel essencial durante todo esse processo. Seus pais procuravam equilibrar as atividades profissionais da filha com uma formação sólida e uma infância o mais normal possível dentro das circunstâncias. Embora a carreira estivesse ganhando força, existia a preocupação de preservar valores familiares e garantir que Glória compreendesse a importância da educação, do respeito e da responsabilidade. A convivência com profissionais experientes também teve impacto significativo em sua formação. Desde cedo, trabalhou ao lado de atores, diretores e roteiristas renomados, absorvendo conhecimentos que contribuíram para seu crescimento profissional. Mesmo cercada por fama e reconhecimento, Glória desenvolveu uma imagem pública marcada pela discrição. Diferentemente de outras celebridades que buscavam constantemente os holofotes, ela parecia mais interessada em deixar que seu trabalho falasse por si. Essa característica começou a ser percebida ainda na juventude e se tornaria uma das marcas registradas de sua personalidade. Muitos admiradores passaram a enxergá-la como alguém focada na profissão e pouco inclinada a transformar sua vida pessoal em espetáculo. Ao olhar para essa fase inicial de sua trajetória, torna-se evidente que os alicerces do sucesso que viria nas décadas seguintes foram construídos muito cedo. A ascensão de Glória Pires como atriz é uma daquelas histórias raras que ajudam a explicar por que algumas personalidades conseguem permanecer relevantes durante décadas enquanto tantas outras desaparecem com o passar do tempo. Embora tenha nascido em uma família ligada ao meio artístico, o seu sucesso não pode ser explicado apenas pelas oportunidades que surgiram na infância. Desde muito jovem, Glória demonstrou características que mais tarde se tornaram marcas da sua carreira: disciplina, dedicação, capacidade de adaptação e uma notável habilidade para transmitir emoções diante das câmeras. Ainda criança, começou a participar de produções televisivas e rapidamente chamou a atenção de diretores pela naturalidade com que interpretava personagens. Diferentemente de muitos artistas mirins que encontram dificuldades para realizar a transição para papéis mais maduros, Glória conseguiu atravessar cada etapa da carreira de forma consistente. Conforme crescia, também evoluiu artisticamente, ganhando espaço em produções cada vez mais importantes da televisão brasileira. Ao longo da adolescência, sua imagem tornou-se cada vez mais familiar para o público brasileiro. A jovem atriz passou a receber convites para papéis mais relevantes, permitindo que demonstrasse diferentes facetas interpretativas. Em vez de ficar presa a um único perfil de personagem, ela mostrou versatilidade ao interpretar mocinhas, mulheres determinadas, personagens complexas e figuras emocionalmente desafiadoras. Essa capacidade de adaptação contribuiu significativamente para que sua carreira não fosse limitada por estereótipos. Enquanto alguns atores acabam associados para sempre a determinados tipos de personagens,
Glória conseguiu construir uma trajetória marcada pela diversidade de papéis. Conforme sua experiência aumentava, também crescia o reconhecimento da crítica especializada. Diretores passaram a enxergá-la como uma atriz capaz de sustentar tramas importantes e entregar performances consistentes mesmo em histórias particularmente exigentes. Esse reconhecimento não aconteceu de forma instantânea. Foi resultado de anos de trabalho contínuo, gravações intensas e uma postura profissional que conquistou respeito nos bastidores. Colegas de profissão frequentemente destacavam seu comprometimento com o trabalho, algo que contribuiu para consolidar sua reputação na indústria do entretenimento. Durante a década de 1980, Glória começou a atingir um novo patamar de popularidade. A televisão brasileira vivia um período extremamente forte, com novelas alcançando audiências gigantescas e transformando seus protagonistas em celebridades nacionais. Nesse contexto, a atriz participou de produções que ampliaram ainda mais sua visibilidade. Sua imagem passou a ser associada não apenas ao talento, mas também ao profissionalismo e à credibilidade artística. O público passou a confiar em seu trabalho, desenvolvendo expectativa de que qualquer personagem interpretado por ela seria retratado com profundidade e autenticidade. Um dos fatores que mais contribuíram para sua consolidação foi a capacidade de criar personagens memoráveis. Muitos artistas participam de dezenas de produções ao longo da carreira, mas poucos conseguem dar vida a figuras que permanecem vivas na memória coletiva durante décadas. Glória alcançou esse feito diversas vezes. Ao longo dos anos, Glória participou de algumas das produções mais importantes da televisão brasileira. Muitas dessas novelas alcançaram enorme repercussão nacional e internacional, sendo exportadas para diversos países. Como consequência, sua imagem ultrapassou as fronteiras do Brasil, permitindo que espectadores de diferentes culturas conhecessem seu trabalho. Sua ascensão foi gradual, consistente e baseada em mérito artístico, enquanto sua consolidação como uma das maiores atrizes do país representa o resultado de décadas de compromisso com a excelência profissional. O que começou como a jornada de uma menina que cresceu cercada pelo universo artístico transformou-se numa das carreiras mais admiradas da história da televisão brasileira, marcada por talento, perseverança e uma impressionante capacidade de permanecer relevante ao longo das gerações. Quando se fala na trajetória de Glória Pires, é impossível não destacar a importância dos relacionamentos e da família na construção da sua história pessoal. Apesar de ser uma das atrizes mais famosas do Brasil e de ter passado praticamente toda a vida sob os holofotes, Glória sempre procurou manter uma parte significativa da sua intimidade longe da exposição excessiva. Ainda assim, alguns capítulos da sua vida amorosa e familiar tornaram-se conhecidos do público e ajudaram a moldar a imagem que os fãs têm dela até hoje. Um dos relacionamentos mais comentados da sua juventude foi com o cantor e ator Fábio Júnior. Na época, ambos eram jovens artistas em ascensão e despertavam grande interesse da imprensa e do público. O relacionamento ganhou ainda mais atenção quando nasceu a filha do casal, Cléo, que mais tarde seguiria os passos dos pais e construiria uma carreira de destaque no meio artístico. Embora o casamento não tenha durado muitos anos, a experiência da maternidade representou uma transformação profunda na vida de Glória. Tornar-se mãe ainda muito jovem trouxe responsabilidades que ela precisou conciliar com uma carreira que crescia rapidamente e exigia longas jornadas de gravação. Após a separação, Glória assumiu grande parte da criação da filha, enfrentando os desafios comuns a muitas mães que precisam equilibrar trabalho e família. Ao longo dos anos, tanto Glória quanto Cléo falaram publicamente sobre diferentes fases da relação entre mãe e filha. Em algumas entrevistas, ambas reconheceram que nem sempre foi fácil lidar com as pressões da fama, com agendas profissionais intensas e com as diferenças naturais que surgem entre gerações. Houve momentos em que a imprensa especulou sobre eventuais distanciamentos entre as duas, mas com o passar do tempo mãe e filha demonstraram ter construído uma relação baseada em diálogo,
respeito e admiração mútua. A maturidade trouxe uma aproximação ainda maior, e hoje elas frequentemente demonstram carinho uma pela outra em entrevistas e aparições públicas. Entretanto, foi o relacionamento com o músico Orlando Moraes que marcaria definitivamente a vida afetiva de Glória Pires. O casal iniciou a relação numa fase em que ambos já possuíam maior experiência de vida e buscavam estabilidade emocional. A união rapidamente se consolidou e acabou tornando-se uma das mais duradouras e admiradas do meio artístico brasileiro. Num universo frequentemente marcado por relacionamentos breves e separações amplamente divulgadas, a história de Glória e Orlando passou a ser vista por muitos como um exemplo de parceria sólida. Juntos, construíram uma família numerosa e criaram os filhos num ambiente que procurava equilibrar a exposição pública com a preservação da privacidade. Ao longo das décadas, o casal enfrentou os mesmos desafios que surgem em qualquer relacionamento de longa duração. Diferenças de opinião, períodos de intensa dedicação ao trabalho e dificuldades pessoais fizeram parte da caminhada, mas ambos sempre destacaram a importância do diálogo e da parceria para superar os momentos mais difíceis. Em diversas entrevistas, Orlando já falou sobre a admiração que sente pela esposa, enquanto Glória frequentemente destaca a importância do marido como companheiro de vida. Embora a trajetória de Glória Pires seja frequentemente associada ao sucesso, reconhecimento e prestígio na televisão brasileira, a verdade é que a sua vida também foi marcada por desafios pessoais, críticas públicas e momentos difíceis que exigiram força emocional e capacidade de adaptação. Desde muito jovem, Glória precisou lidar com uma realidade incomum. Ao iniciar a carreira ainda na infância, viu-se exposta a uma pressão que poucas crianças experimentam. Enquanto muitas pessoas passam pela adolescência longe dos olhares do público, ela cresceu diante das câmeras, tendo cada fase da sua vida observada, comentada e, muitas vezes, julgada. Essa exposição precoce trouxe oportunidades extraordinárias, mas também cobrou um preço emocional significativo. Com o passar dos anos e o aumento da sua popularidade, Glória tornou-se uma das atrizes mais conhecidas do país, o que inevitavelmente fez com que sua vida pessoal despertasse enorme curiosidade. A atenção constante da imprensa e do público nem sempre foi fácil de administrar. Em diversos momentos, notícias sobre relacionamentos, família e decisões profissionais tornaram-se assunto de manchetes, muitas vezes acompanhadas por especulações que fugiam ao seu controle. Como acontece com muitas figuras públicas, ela precisou aprender a conviver com comentários, interpretações e críticas que nem sempre refletiam a realidade dos fatos. Um dos desafios mais delicados ao longo da sua trajetória envolveu a exposição das questões familiares. A relação com a filha Cleo, por exemplo, tornou-se tema recorrente de entrevistas e reportagens ao longo dos anos. Tanto Glória quanto Cleo falaram publicamente sobre momentos em que enfrentaram dificuldades de comunicação e diferenças naturais que surgem em muitas famílias. O interesse público por esse tema acabou ampliando situações que, para muitas pessoas, permaneceriam apenas no âmbito privado. Lidar com essas questões sob os holofotes exigiu maturidade e equilíbrio emocional. Ao mesmo tempo, Glória procurou preservar a intimidade da família, evitando transformar questões pessoais em espetáculos mediáticos. Outro aspecto que trouxe desafios foi a própria longevidade da sua carreira. Permanecer relevante durante décadas no meio tão competitivo como o entretenimento não é tarefa simples. A indústria da televisão mudou profundamente desde os seus primeiros trabalhos. Novas gerações de atores surgiram, os hábitos de consumo de conteúdo transformaram-se e as redes sociais passaram a influenciar fortemente a relação entre artistas e público. Adaptar-se a essas mudanças sem perder a própria identidade foi um desafio constante. Além disso, a atriz também enfrentou críticas relacionadas a determinados papéis e escolhas profissionais. Como acontece com qualquer artista de grande visibilidade, nem todos os trabalhos receberam aprovação unânime. Algumas novelas,
personagens ou projetos dividiram opiniões entre críticos e espectadores. Ao longo dos anos, Glória demonstrou uma postura discreta diante de controvérsias, preferindo concentrar-se no trabalho em vez de alimentar discussões públicas. Um dos episódios mais comentados da sua carreira aconteceu durante a cobertura do Oscar de 2016. Ao ser questionada sobre um determinado filme, respondeu com a frase: "Não sou capaz de opinar". O comentário rapidamente viralizou nas redes sociais e transformou-se num fenômeno de internet, gerando inúmeros memes e brincadeiras. Embora muitos tenham encarado a situação com humor, o episódio também colocou a atriz no centro de uma tensão mediática intensa e inesperada. Ainda assim, com o passar do tempo, o momento acabou sendo incorporado à cultura popular brasileira de forma leve e descontraída. Além dos desafios ligados à carreira, Glória também enfrentou dificuldades relacionadas ao impacto emocional de viver constantemente sob observação pública. Celebridades frequentemente convivem com expectativas elevadas por parte dos fãs e da imprensa, e qualquer decisão pode ser analisada, elogiada ou criticada por milhares de pessoas. Manter a saúde emocional nesse contexto requer uma grande capacidade de equilíbrio. Em entrevistas, a atriz já demonstrou valorizar a discrição e a importância de preservar espaços de privacidade, algo cada vez mais raro num mundo altamente conectado. Outro fator importante foi aprender a lidar com o passar do tempo diante de uma indústria que frequentemente valoriza juventude e renovação constante. Muitas atrizes enfrentam cobranças relacionadas à aparência, envelhecimento e permanência no mercado de trabalho. Glória atravessou essas fases mantendo uma postura firme, concentrando-se na qualidade do seu trabalho e não apenas nos padrões impostos pelo meio artístico. Essa postura contribuiu para que permanecesse respeitada por colegas e admirada por diferentes gerações de espectadores. Apesar das dificuldades, das críticas ocasionais e dos desafios pessoais, a história de Glória Pires é também uma história de resiliência. Ao longo de décadas, ela demonstrou capacidade de superar momentos complicados sem abandonar os próprios valores. A sua trajetória mostra que o sucesso não elimina os obstáculos da vida, mas pode ser construído justamente através da forma como se enfrenta a cada desafio. Hoje, olhando para sua carreira e para sua vida pessoal, é possível perceber que muitos dos momentos difíceis serviram como etapas de crescimento, ajudando a moldar a mulher e a profissional que continua a ser uma das figuras mais respeitadas da cultura brasileira. Ao longo da sua longa carreira, Glória Pires construiu uma imagem pública marcada pela discrição, pela elegância e pela preferência por manter a vida pessoal longe de grandes exposições. Diferentemente de muitas celebridades que frequentemente protagonizam discussões públicas ou alimentam controvérsias para permanecerem em evidência, a atriz sempre adotou uma postura mais reservada. No entanto, isso não significa que tenha passado completamente imune a momentos polêmicos ou situações que acabaram viralizando entre o público. Um dos episódios mais conhecidos e lembrados aconteceu durante a transmissão do Oscar de 2016. Na ocasião, Glória participava da cobertura do evento como comentarista convidada. Em determinado momento, após ser questionada sobre alguns dos filmes indicados e sobre aspectos técnicos das produções, respondeu de forma espontânea que não se sentia preparada para opinar sobre determinados temas. A frase "não sou capaz de opinar", ou variações muito próximas dessa resposta, rapidamente chamou a atenção dos telespectadores. Em poucas horas, as redes sociais foram inundadas por comentários, montagens humorísticas e memes inspirados no momento. O episódio tornou-se tão popular que ultrapassou o contexto da premiação e passou a fazer parte da cultura da internet brasileira. Durante semanas, a frase foi utilizada para brincar com situações do cotidiano, debates políticos, programas de televisão e praticamente qualquer assunto que gerasse discussão. Embora a repercussão tenha sido enorme, Glória encarou a situação com relativa tranquilidade. Com o passar do tempo,
o episódio deixou de ser visto como uma crítica e passou a ser lembrado de forma bem-humorada por grande parte do público. Outro aspecto que frequentemente gerou comentários foi a sua postura reservada em entrevistas. Em uma época em que muitas celebridades compartilham detalhes da vida pessoal constantemente, Glória sempre demonstrou preferência por estabelecer limites claros entre a carreira e a intimidade. Essa característica, por vezes, foi interpretada por alguns como frieza ou excesso de discrição, enquanto outros a viam como uma demonstração de maturidade e profissionalismo. Ao longo dos anos, algumas respostas mais diretas concedidas em entrevistas também repercutiram entre fãs e jornalistas, especialmente quando abordava temas relacionados à fama, exposição mediática ou à própria indústria do entretenimento. Em vez de oferecer respostas sensacionalistas, a atriz costumava adotar uma postura objetiva, o que nem sempre correspondia às expectativas de quem procurava declarações mais explosivas. A relação com a filha Cleo também esteve entre os temas que despertaram atenção pública. Em diferentes entrevistas concedidas ao longo dos anos, tanto Glória quanto Cleo falaram sobre desafios enfrentados na convivência familiar, diferenças de personalidade e momentos em que a relação passou por períodos mais complexos. Muitos admiradores elogiaram a sinceridade com que ambas abordaram questões delicadas, enquanto outros debateram amplamente os detalhes revelados. Ainda assim, o assunto acabou servindo como exemplo de como relações familiares podem atravessar dificuldades e evoluir com o tempo. Outro ponto que gerou comentários em determinados momentos da carreira foram as suas escolhas profissionais. Ao longo de décadas de atuação, Glória participou de produções extremamente populares, mas também tomou decisões que dividiram opiniões entre críticos e espectadores. Houve ocasiões em que a atriz recusou projetos ou se afastou temporariamente de determinados trabalhos, gerando especulações sobre os motivos dessas escolhas. Como raramente comentava rumores ou respondia a boatos, a ausência de explicações detalhadas muitas vezes alimentava ainda mais a curiosidade do público. Apesar disso, a atriz manteve-se fiel ao seu perfil reservado, preferindo concentrar-se nos projetos que considerava mais alinhados com os seus objetivos pessoais e profissionais. As redes sociais também contribuíram para que momentos envolvendo Glória alcançassem novas dimensões de popularidade. Fotografias antigas, cenas marcantes de novelas, entrevistas históricas e até expressões faciais captadas durante eventos públicos passaram a circular amplamente na internet. Muitos desses conteúdos foram transformados em memes, vídeos humorísticos e homenagens feitas por fãs. Curiosamente, mesmo sem ser uma das artistas mais ativas na busca por viralizações, Glória acabou tornando-se protagonista de alguns dos conteúdos mais compartilhados da cultura digital brasileira. Outro fator que frequentemente despertou interesse foi a sua postura diante da fama. Em várias entrevistas, a atriz demonstrou uma visão bastante equilibrada sobre o sucesso, destacando a importância de preservar a saúde emocional e os relacionamentos familiares. Em uma indústria onde a exposição constante costuma ser vista como requisito para permanecer relevante, esse posicionamento chamou a atenção de muitos observadores. Para alguns, representava uma atitude admirável. Para outros, parecia uma postura incomum num meio tão competitivo. Seja como for, contribuiu para fortalecer a imagem de alguém que sempre procurou conduzir a própria carreira de acordo com as suas convicções pessoais. Hoje, quando se fala nos momentos mais viralizados da trajetória de Glória Pires, o episódio do Oscar continua sendo mais lembrado pelo público. No entanto, a sua história mostra que a repercussão em torno da atriz nunca esteve ligada apenas a polêmicas tradicionais. Muitas vezes, o que mais chamou a atenção foi justamente a sua autenticidade, a forma sincera como lidou com situações inesperadas e a capacidade de permanecer fiel à própria personalidade mesmo diante da enorme pressão mediática. Essa combinação de talento, discrição e espontaneidade ajudou a transformá-la numa das figuras mais respeitadas e reconhecidas da televisão brasileira,
mantendo seu nome em evidência mesmo após décadas de carreira. Os mais novos. E assim chegamos ao final desta história que continua a despertar a curiosidade de milhares de pessoas. Ao longo do vídeo, revisitamos momentos marcantes da trajetória de Glória Pires, desde os desafios da sua vida pessoal até as declarações e acontecimentos que alimentaram debates durante anos. Independentemente das opiniões, uma coisa é certa: aos 62 anos, Glória continua a ser uma das figuras mais influentes e comentadas do entretenimento brasileiro, e muitas das suas escolhas, posicionamentos e revelações continuam a surpreender o público. Talvez o mais interessante de toda esta história seja perceber que, por trás da fama, existe uma pessoa que também enfrentou dificuldades, mudanças, conflitos familiares, momentos de superação e decisões que ajudaram a moldar a sua vida e a sua carreira. Mas agora queremos saber a sua opinião. O que achou desta história? Alguma revelação surpreendeu mais do que esperava? Existe algum momento da vida de Glória Pires que considera particularmente marcante? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque adoramos ler as opiniões dos nossos espectadores e participar desta conversa com a nossa comunidade. E se gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Estes gestos simples ajudam muito mais do que imagina, porque mostram ao YouTube que este vídeo é relevante, aumentando as hipóteses de ele ser recomendado a mais pessoas. Dessa forma, o canal continua a crescer e conseguimos trazer cada vez mais histórias, curiosidades e conteúdos especiais para si. Muito obrigado por ter assistido até aqui e por fazer parte desta comunidade. E não saia já! Neste momento está a aparecer um vídeo incrível no seu ecrã que temos a certeza de que vai adorar. Na verdade, a história desse próximo vídeo é ainda mais interessante, surpreendente e apaixonante do que a que vimos hoje. Clique nele agora e continue conosco, porque a próxima revelação pode deixá-lo ainda mais impressionado. Até já no próximo vídeo!